quando você tem traumas nesse sentido, essa deformação plástica, essa deformação do crânio, vai gerar um comprometimento da passagem dessas raízes nervosas. Vai ter um comprometimento das estruturas miofaciais membranosas dentro do crânio. Vai ter um comprometimento da eferência, do controle funcional neurofisiológico das estruturas inervadas por esses nervos. E quando a gente fala de sistema temporomandibular, você fala de, no mínimo, 5 nervos cranianos. Você fala de trigêmeo, você fala de facial, você fala de hipoglosso, você fala de vestíbulo coclear, você fala de glossofaríngeo, você fala de vago, você fala de acessório. Só aí eu já disse 7. Caraca! Então, repete comigo e escreve aí. Todo trauma tem ondas mecânicas. E essas ondas mecânicas precisam ser dissipadas. Todo trauma tem ondas mecânicas e essas ondas mecânicas precisam ser limitadas. Caso contrário, elas ficam aqui, acumulada. É uma energia acumulada que mantém a deformação. Então, ou você parte para a retirada gradativa dessa energia, ou você vai continuar com comprometimento da deformação plástica, o seu carro vai continuar amassado. Então é como se você tivesse levado um trauma, tivesse batido o seu carro. Quem aí já bateu o carro, ou conhece alguém que bateu o carro, já viu o carro amassado? Acho que quase todo mundo. É como se você tivesse amassado o seu carro, a sua lataria, e você precisasse consertar. E que isso não é algo apenas estético. Isso é algo neurofisiológico também. Isso é algo funcional também. Lembre, quando você tem a carroceria do carro amassada externamente devido a um choque, a um trauma, você tem problemas no eixo do pneu traseiro com o dianteiro. Você tem problemas no chassi. Você tem problemas importantes dentro do processo de controle do equilíbrio funcional dessa estrutura. Então, 3 pontos. Vamos lá para vocês aprenderem. 3 pontos. Primeiro ponto, a observar quando se tem trauma. Anota aí. A lataria. A lataria precisa ser observada. É a partir da lataria, com a contextualização do direcionamento desse choque, que você vai observar o comprometimento. Então, a lataria é a primeira coisa que você precisa ver, comparando o carro com o crânio quando se tem um choque. Porque é através da lataria que eu vou ver se tem um amassado aqui, se eu consigo ver o vetor de força que vai me comprometer. Cada vez mais pessoas precisam entrar e entender isso. Dentro desse processo, o que é que você precisa entender? Além da lataria, você precisa entender até que ponto o eixo central, o chassi do carro, foi comprometido. Até que ponto o carro saiu do eixo? Lembre-se, seu carro, quando vem andando, ele tinha um padrão. Depois que teve a batida, ele começa a oscilar, a puxar mais para um lado do que para o outro, a ter uma tensão mais para o lado do que para o outro. Essa tensão mais para o lado do que para o outro é exatamente o desequilíbrio do eixo. Então, entender qual eixo isso está afetando. E, por último, quais as consequências para a vitalidade
nesse meu carro para durabilidade, qual o risco que eu corro? Então, 3 pontos: carcaça, eixo e o comprometimento das alterações. Quando você consegue entender esses 3 pontos, você consegue contextualizar com a necessidade que o seu paciente tem e consegue supor aquilo que de fato esteja acontecendo com ele.